criatura com design mais trabalhado correndo atrás de você. Será que um PNG ambulante serve ao propósito? A resposta disso é talvez. Eu vou dar um exemplo de um jogo chamado Death Forest, onde nele a gente tem uma situação não muito diferente. Criatura com design mais trabalhado correndo atrás de você. Será que um PNG ambulante serve ao propósito? A resposta disso é talvez. Eu vou dar um exemplo de um jogo chamado Death Forest, onde nele a gente tem uma situação não muito diferente. O jogo é bem simples, e nele, nosso objetivo é de fugir desse cabeção. Se colocarmos um Nextbot do Gmod e esse cabeção lado a lado, não vai ser muito diferente um do outro, mesmo se acrescentar uma atmosfera mais sombria ou assustadora com o cenário do jogo. Mas o motivo do porquê o cabeção em Death Forest é mais efetivo em causar medo, ou pelo menos em assustar, é por conta de contexto. Death Forest é um jogo meio desconhecido. As poucas informações que tínhamos quando ele surgiu eram de vídeos aleatórios do YouTube, e eu não tô falando de youtubers jogando o jogo, mas sim de um monte de vídeo aleatório com imagens do jogo. A internet mudou esse jogo de misterioso para assustador bem rápido, no momento que descobriram que o download do jogo vinha do mesmo lugar que Sad Satan, um jogo que supostamente havia sido criado na Deep Web. Então, com o contexto de que Death Forest pode ser um jogo que esconde mistérios da Deep Web, é informação suficiente para causar uma camada extra na parte do terror do jogo, mesmo que isso seja mentira. Isso tudo que eu falei é contexto, mas a forma que eu falei parece que não tem muito jeito para o Nextbot conseguir alcançar esse nível de imersão, mas acredite em mim que existem muitas formas de adicionar contexto a algo. Para seguir em frente, nós temos que falar agora de Sonic the Hedgehog. Não, você não pulou alguma parte do vídeo sem querer, por mais estranho que seja, é realmente isso que você tá vendo. Sonic the Hedgehog foi o primeiro mod nesse estilo de Nextbot. Ele que originou essa ideia de perseguir o jogador enquanto faz um som alto e matando instantaneamente no toque. Praticamente todos os Nextbots depois do Sonic operam dessa mesma forma. Mesmo que alguns sejam mais rápidos ou até consigam escalar paredes, não muda muito um do outro. Só que recentemente, algumas pessoas começaram a ver o potencial por trás disso, e assim surgiu Gardytron. Gardytron é um Nextbot diferente. A mudança não é tão grande, mas ainda assim é muito efetiva. Ao invés de simplesmente correr na direção do jogador e matá-lo, ele para e fica te observando. Uma vez na visão dele, existem apenas duas coisas que podem acontecer. Como qualquer Nextbot, ele pode avançar rapidamente em você, ou ele pode se esconder de você e aparecer de novo quando você menos esperar. Como eu disse, bem simples, mas muito eficaz. E eu vou explicar o porquê. Finalmente vou dar uso pro meu diploma da faculdade. Seguinte, a maioria dos NPCs, os bonequinhos que o jogador não controla, usam a ideia de um grafo, que é basicamente duas bolinhas com uma linha ligando elas. A ideia é o bonequinho ficar andando de bolinha em bolinha, usando a linha como caminho. Mas se tiver muita coisa no mapa, fica bem difícil de criar essa trajetória sem fazer centenas de bolinhas. Reparando um pouco na movimentação do Nextbot, dá pra ver como ele segue o jogador independente do obstáculo, fazendo curvas e, como eu tinha dito, às vezes até mesmo escalando paredes. O motivo disso é que os Nextbots usam Navigation Mesh, ou NavMesh, que a ideia é escanear o cenário inteiro, incluindo paredes e objetos que podem bloquear o caminho, para assim criar... peraí. Música de terror, por favor. Para de que qualquer lugar do mapa ele saiba a sua posição. Seja no topo de uma construção, ou se escondendo atrás de um objeto, ele sabe com precisão do lugar que você está. E com todo o mapa escaneado, não existe corredor grande o suficiente que vai fazer com que ele não te alcance. E não terá esconderijos que ele não conheça. Então isso significa que você tá ferrado. Sabendo tudo isso, não parece que é meio desperdício o Nextbot conhecer o mapa inteiro e não aproveitar nada dessa informação para apenas ficar seguindo o jogador? Por isso eu acho essa habilidade do Gardytron de ficar na espreita observando o jogador tão interessante. E o criador dele concorda com isso. Lembra que eu falei sobre contexto? Desde a página do Gardytron já é dito pra você que ele é uma entidade complexa, que age de forma diferente dos outros Nextbots. E que principalmente, ele brinca com o jogador, observando ele ao invés de simplesmente matar. Isso vende a imagem de que o jogador não está lidando apenas com um PNG correndo na sua direção, mas sim algo sádico e que usa táticas para conseguir o que quer. E para mim, isso serve muito bem como contexto. Então era tudo sobre isso. Utilizar a natureza perturbadora dos mapas do Garry's Mod, seja por conta das histórias bizarras por trás deles, como segredos escondidos atrás das paredes e até mesmo eles serem assombrados, ou talvez aquela sensação estranha de estar em um local que normalmente era para estar lotado de pessoas, mas vazio, junto de uma entidade assustadora que persegue você de uma forma imprevisível. Na verdade é isso mesmo. Mas por que parar por aqui? Outras pessoas começaram a ter interesse no Gardytron e por conta disso, Terminus surgiu. A ideia do Terminus não é muito diferente da do Gardytron, mas a proposta é de fazer ele ainda mais imprevisível. Eu vou estragar um pouquinho a mágica de como os Nextbots funcionam falando isso, mas o Gardytron constantemente se move no estado de Stalker, que é aquele estado que ele fica observando. Quando ele chega a certa distância do jogador, ele tem 50% de chance de correr furiosamente atrás dele ou 50% de chance de recuar e se esconder. O Terminus faz a mesma coisa e decidiu adicionar nessa parte outra habilidade. Quando ele se esconde, existe 50% de chance dele voltar ao estado Stalker e 50% de chance dele ficar escondido. Caso aconteça dele ficar escondido, o som que ele solta vai ficar mudo. E caso o jogador esbarre por ele na hora de fazer alguma curva, o som volta e o jogador vai ser perseguido com direito a um belo susto. Claro que ele não vai ficar se escondendo pra sempre. Depois de um tempo, ele sai e volta ao modo Stalker. Mas pra dar uma incrementada ainda mais, se o jogador...
menos 3 vezes enquanto ele está no modo de perseguição, ele vai entrar no modo furioso. E nisso ele vai começar a soltar um grito bem alto e fica muito mais rápido. E boa sorte para sobreviver a isso aí. E parece que eu vou me repetir, mas é claro que as coisas não param por aí. O próprio Garde-Tron foi atualizado recentemente e está com um comportamento ainda mais aleatório. Ele recebeu várias habilidades novas, como por exemplo as mecânicas de furioso e envolvendo ficar escondido igual o Terminus. E também coisas novas e originais, como por exemplo fazer o som dele te seguir, enquanto na verdade ele está pegando um outro caminho para surgir na sua frente. Então eu recomendo olhar para trás quando você estiver fugindo dele. Até o momento, é isso que a gente tem. Algo que era nada mais do que um meme sendo bem aproveitado e evoluindo de uma forma que no futuro até mesmo possa vir a se tornar algo grande. Mas por agora, vamos ver como tudo isso vai evoluir. E mais importante... Olá, querido espectador. 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 Olá, querido espectador.